E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de cones, um assunto extremamente importante da geometria espacial, que tem grande incidência no Enem e em vestibulares. Espero que você goste. Se você gostar, você faz aquele procedimento padrão, por favor. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Mais um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Vamos lá. E aí, pessoal, vamos trocar uma ideia aqui a respeito de cones. Vamos lá. Inicialmente, o que vem a ser um cone? Bom, considere um plano alfa e contido nesse plano alfa, vamos considerar aqui um círculo, ok? Fora do plano alfa, vamos considerar um ponto V. O que seria um cone? Um cone é um sólido obtido pela união de todos os segmentos que têm extremidades no ponto V e num ponto aqui do círculo, certo? Então, cone é um sólido espacial obtido pela união de todos os segmentos com extremidades em V e no círculo contido em alfa. Ok? Principais elementos de um cone. Essa daqui, ó, é a base do cone, que é um círculo. Esse ponto V aqui, ó, ponto V é o vértice do cone. Quando a gente ligar o ponto V com o ponto O, a gente vai ter essa reta aqui, ó. E essa reta aqui é exatamente o eixo do cone. Tá certo? A distância do ponto V até o plano da base vai ser o H, que é a altura do cone. Então, H é a distância do vértice até o plano da base. Ok? Essa base é um círculo que vai ter um raio R. Então, aqui a gente tem um raio da base. Certo? A medida do raio da base. Essa medida aqui, ó, de V até A, ou de V até B, são as geratrizes do cone. Então, ó, VA, VB, são as geratrizes do cone. Ok? Essa daqui, ó, é a superfície lateral do cone. Essa aqui é a superfície lateral do cone. Então, estes são os elementos principais que a gente tem num cone, ok? Bom, como é que a gente pode classificar um cone? Basicamente, a gente pode classificar um cone de duas formas. Primeiro, um cone oblíquo. O que seria um cone oblíquo? Um cone oblíquo vai ser aquele cone em que o eixo dele, ó, o eixo do cone, ele não é perpendicular ao plano da base, tá vendo? Ó? Esse ângulo aqui é um ângulo diferente de 90, ok? E o que tem de importante para a gente lembrar aqui do cone oblíquo? É que as geratrizes do cone oblíquo, ó, ela tem medidas diferentes, ok? E olha só, ó, a altura aqui, ó. A altura a gente acaba pegando ela de fora aqui, ó, tá vendo? Essa daqui seria a altura do nosso cone, beleza? Contrário disso é um cone reto. O que seria um cone reto? Um cone reto é aquele cone que o eixo dele, ó, esse aqui é o eixo do cone, ele é perpendicular ao plano da base. E aí o que tem de super importante no cone reto? É que todas as geratrizes têm a mesma medida. Ó. Todas as geratrizes têm a mesma medida. Então, inclusive, ó, a gente pode ligar para cá, ó, e falar que esse aqui é o raio da base. E aí a gente pode utilizar esse triângulo aqui, ó, e relacionar esses elementos importantíssimos do cone reto, né? A geratriz ao quadrado é igual ao raio da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Isso vale para um cone reto, essa relação aqui, ó. Ok? Bom, um cone reto ele também pode ser obtido mediante a rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Então imagina a gente pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, e girar esse triângulo retângulo em torno do cateto VO. O que vai acontecer quando a gente fizer isso? A gente vai determinar um cone reto. Então, ó, cone reto é sinônimo de cone de revolução. Ou seja, é aquele cone que a gente consegue obter rodando um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Ok? Então, cone reto é o mesmo que cone de revolução. Seção meridiana de um cone. Imagine que a gente tem um cone e aí a gente vai cortar esse cone por um plano que passa exatamente pelo eixo do cone.
Ou seja, a gente vai cortar esse cone por um plano de tal forma que a gente vai dividir esse cone em duas metades idênticas, no sentido longitudinal, tá vendo? Qual é a seção meridiana de um cone reto? Vai ser um triângulo isósceles, tá vendo? Um triângulo isósceles de lados G, G, 2R e a altura H. Tá aqui, ó. Essa é a seção meridiana de um cone reto, ok? Um triângulo isósceles. Bom, agora a gente tem uma situação especial. Se essa seção meridiana for um triângulo equilátero, ó, se a seção meridiana for um triângulo desse aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, de maneira que o G seja igual a 2R, ou seja, se o triângulo aqui for um triângulo equilátero, a gente vai ter o que a gente chama de cone equilátero. Então, o que seria um cone equilátero? Um cone equilátero seria um cone reto em que a seção meridiana é um triângulo equilátero. Então, olha só a seção meridiana aqui, ó. A seção meridiana é G, G, 2R. E esse 2R é igual a G, ó. Então, esse triângulo aqui, ó, seria um triângulo equilátero. Ok? Beleza. Áreas de um cone reto. Vamos considerar um cone de geratriz G, raio da base R, e vamos considerar que esse cone ele tem uma altura H. Tá? São os elementos desse cone. Se a gente pudesse pegar esse cone e desmontar esse cone, a gente obteria duas superfícies. Uma seria a superfície lateral e a outra seria a superfície relativa à base, que seria um círculo. E aí, vamos destacar aqui as áreas desse cone reto. Bom, primeiro, qual seria a área da base desse cone? Bom, a área da base desse cone é a área do círculo, né? Então, a área da base aqui, ó, seria π vezes R ao quadrado, já que a gente está falando de um círculo, né? Um círculo de raio R. Agora, como é que a gente faria para calcular a área lateral desse nosso cone reto? É o seguinte, quando a gente desmontar um cone reto, a superfície lateral, ó, esse comprimento aqui de uma volta completa aqui, ó, da base, ó, vai ser exatamente essa medida aqui, ó. Para a gente calcular essa área lateral, é possível a gente demonstrar isso aqui com a regrinha de 3, é possível mostrar que a área lateral ela é dada por π vezes R vezes G. Então essa daqui seria a área lateral de um cone reto. E por fim, qual seria a área total de um cone reto? Bom, a área total de um cone reto é dada pela área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é π vezes R vezes G. Bom, se quiser tornar a forma mais bonitinha, a gente pode colocar o π vezes R em evidência. Aí fica π vezes R que multiplica R mais G. Beleza? Então essas seriam as expressões que a gente precisa saber para calcular as áreas de um cone reto. E só complementando aqui também, pessoal, essa superfície lateral aqui, ó, é exatamente um setor circular, tá? Isso aqui é um setor circular. Então, sempre que a gente estiver falando de uma superfície lateral de um cone reto, a superfície lateral de um cone reto sempre será um setor circular. Beleza? Volume de um cone. Bom, de novo a gente tem aqui um cone de raio da base R, geratriz G, e vamos falar que a altura desse cone é uma altura H. Ok? Como é que a gente faz para calcular o volume de um cone? É 1/3 da área da base vezes a altura. Nesse caso especificamente, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então essa é a expressãozinha que a gente vai usar para calcular o volume de um cone. Exercício. Vamos dar uma treinada aqui, ó. Sabendo que um cone circular reto tem 3 decímetros de raio e 15 π decímetros quadrados de área lateral, qual vai ser o volume desse cone em decímetros cúbicos? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a área lateral? É π vezes R vezes G. A área lateral foi dado o valor dela, ó, 15 π. Isso é igual a π. O raio da base é 3 vezes G. Daqui a gente vai conseguir simplificar as coisas aqui, ó.
Ó, π, 3 com 5, com 15 aqui vai ficar 5. E a gente acabou de descobrir que a geratriz desse cone mede 5 decímetros. Ok. Ele quer saber o volume, então vamos achar a altura. Então a gente sabe que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui é um triângulo pitagórico, o nosso h ao quadrado vai ser 25 menos 9, 16. Então a nossa altura vai ser exatamente 4 decímetros. E aí o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3, quem que é a área da base? Π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é 4. Portanto, o nosso volume vai ficar 9 vezes 4, 36π, dividido por 3. Ou seja, esse nosso volume, 12π decímetros cúbicos. E aí a gente ficou com a letra E. Valeu, um abraço.